Fala fera, vamos falar agora sobre a equação dos fabricantes de lentes, tá joia? Para falar deles eu preciso falar desse cidadão aqui, que é o Edmund Halley, tá? Foi um astrônomo, matemático inglês, contemporâneo de Newton, tá? Foi o primeiro cientista a calcular a órbita de um cometa que ele descobriu, exatamente o cometa Halley, tá? E aí ele vai propor, tá, uma equação para os fabricantes de lentes, ou seja, ele vai propor uma equação, tá, para calcularmos a vergência, né, o foco de lentes que são usados até hoje pelos fabricantes para fabricar essas lentes de óculos, e vamos ver essa equação aqui agora, tá bom? Bom, primeiro considerar que toda lente ela tem um índice de refração diferente do índice de refração do meio. Então você vai ter o índice de refração da lente e o índice de refração do meio. Vamos considerar também que as lentes são construídas a partir de esferas, tá? E essas esferas têm um raio. Então cada face da esfera vai ter um raio de curvatura, tá bom? E aí a equação é apresentada aqui, ó. A vergência da lente, lembrando que essa vergência é 1 sobre o foco, vai ser o índice da lente dividido pelo índice do meio, menos 1, tá? E aqui 1 sobre o raio de curvatura da lente 1, mais 1 sobre o raio de curvatura da lente 2. Lembrando aqui, pessoal, que na face convexa, se a face for convexa, o raio é positivo, e se a face for côncava, o raio vai ser negativo, tá joia? Outra coisa importante de mostrar para vocês é que se um lado da lente for plano, ele só vai ter um raio de curvatura, tá? Que é esse raio de curvatura aqui, e aí a equação da lente fica um pouco mais reduzida. Por quê? Porque a gente considera que o lado plano, né, ele tem um raio tão grande, tendendo ao infinito, e essa razão vai dar zero, tá joia? Então eu teria só 1 sobre o R1 quando um dos lados da lente, uma das faces, for plana. O resto é igual. A vergência, que é 1 sobre o foco, é o índice da lente dividido pelo índice do meio menos 1 vezes 1 sobre esse raio de curvatura daqui, tá bom? Então vamos fazer dois probleminhas aí. Uma lente biconvexa de cristal, então lente biconvexa, tá? De índice de refração igual a 1,5, tá aqui o índice de refração, e faces com raios de curvatura iguais a 75 centímetros. A lente encontra-se imersa em um meio cujo índice de refração é 2. Determine a distância focal da lente. Antes de calcular a distância focal, pessoal, eu vou calcular a vergência. Lembrando que você já podia escrever aqui no lugar do V 1 sobre o foco, mas eu decidi calcular separadamente. Então tá aqui a equação dos fabricantes de lentes. O índice da lente é 1,5, o índice do meio está aqui, é 2, beleza? Menos 1, então fiz esse primeiro parênteses. O segundo, os dois raios são iguais a 75 centímetros e os dois lados são convexos. Lembrando que se algum lado fosse côncavo, o lado côncavo tem raio negativo, tá? Então substituir os dois raios, 75 aqui. Bom, 1,5 sobre 2 é 0,75. Coloquei aqui, menos 1. E aqui eu tenho 2 vezes 1 sobre 75. Então vai ficar 2 dividido por 75. Tá? 2 vezes 1 sobre 75. 2 vezes 1 é 2 sobre 75. Agora, 0,75 menos 1. 0,75 menos 1 é 0,25. Vezes 2 dividido por 75. Vai dar 0,25 vezes 2 é 0,5, tá? Sobre 75. Então essa é a vergência, mas o que ele pediu foi a distância focal. A distância focal é o inverso da vergência. A vergência é o inverso da distância focal. Então, 1 sobre essa fração, menos meio sobre 75. Eu conservo o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Então, 1 vezes 75 dividido por meio, 75 dividido por meio é 150. Então, a distância focal dessa lente biconvexa, ela é de 150 centímetros, tá? O negativo significa que ela é uma lente divergente, até porque o índice da lente é menor do que o índice do meio. Então, mesmo sendo biconvexa, ou seja,
extremidades pontiagudas, o índice de refração da lente sendo menor que o índice de refração do meio, ela vai ser divergente. Tá joia? Então tá aqui a distância focal da lente calculado para vocês. Vamos fazer outro probleminha aqui agora. Determine a vergência de uma lente plano-convexa, tá? De raios 5 centímetros, feita de vidro, de índice de refração 1,5, imersa no ar, cujo índice de refração é 1. Beleza? Então vamos determinar a vergência dessa lente. Equação dos fabricantes. Um lado, pessoal, é plano. Se um lado é plano, eu vou cortar aqui, ó, uma fração dessa. Beleza? Essa fração vai dar 0. Ok? Então, vamos ficar com o índice da lente, que é 1,5. O índice do meio, que é 1, menos 1. 1 sobre o raio, que é 5 centímetros. Esses 5 centímetros, pessoal, para a gente achar a vergência em dioptria, isso aqui tem que ser dado em metros. Então, 5 centímetros é 0,05 metros. Agora vamos fazer essa conta. 1,5 dividido por 1 é 1,5. Menos 1 é meio. E 1 dividido por 0,05 é 20. 20 vezes meio, 10. Então, a vergência dessa lente é de 10 dioptrias. Veja que plano convexa, ela também tem as extremidades pontiagudas, mas como o índice de refração dela é maior que o índice de refração do meio, ela é convergente, né? Ela tem a sua vergência positiva, beleza? Bom, pessoal, essa foi nossa última aula sobre lentes, tá? A playlist completa tá aqui para você assistir. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua galera, beleza? Aquele abraço.